Os sinos da pequena cidade ecoavam, anunciando o grande casamento da filha do pastor Elias. A igreja estava lotada. Todos queriam testemunhar o momento em que Clara, a jovem mais admirada da comunidade, se casaria com o homem que seu pai escolhera a dedo. O ambiente era de puro luxo. Flores brancas, vitrais coloridos e um coral entoando hinos suaves. Mas aquele dia, que deveria ser de bênçãos, guardava um segredo capaz de mudar vidas para sempre. Entre os convidados, um rapaz de roupas simples entrou, tímido, segurando um envelope amassado. Seus olhos marejados procuravam alguém na multidão. O nome dele era Samuel. Trabalhava como servente de pedreiro e viera de longe. Ele não tinha sido convidado, mas precisava estar ali. No altar, o pastor o viu. O semblante de paz se transformou em raiva. "O que esse rapaz está fazendo aqui?" perguntou Elias, interrompendo a cerimônia. Todos se viraram. Samuel tentou se aproximar com a voz trêmula. Eu só queria entregar isso, senhor. É algo importante." Mas antes que ele terminasse, o pastor o empurrou para trás. "Saia daqui, rapaz. Você não é digno de pisar na casa de Deus." O silêncio tomou conta da igreja. Clara olhou confusa, sem entender o motivo de tanta hostilidade. Samuel, humilhado, deixou o envelope cair. Nele havia uma foto antiga. Um bebê nos braços de uma mulher sorridente e um homem com o mesmo rosto do pastor Elias, apenas mais jovem. Mas o pastor virou o rosto, fingindo não ver. Samuel recolheu a foto, olhou uma última vez para o altar e saiu, enquanto as pessoas cochichavam. Naquela noite, Elias não conseguiu dormir. As palavras do rapaz ecoavam em sua mente. Algo naqueles olhos o perseguia. Ele se lembrava de um amor do passado. Ana, uma mulher humilde que ele deixara antes mesmo de o filho nascer, quando ainda era apenas um jovem ambicioso sonhando em ser pastor. Eu não podia ter um filho fora do casamento, pensava ele, tentando justificar o que fez, mas o coração não o deixava em paz. Enquanto isso, Samuel caminhava sozinho sob a chuva, com a fotografia apertada no peito. Ele jamais quis causar confusão. Só queria que o pai o reconhecesse, nem que fosse por um instante. Ele ouvira a vida toda que seu pai era um homem de fé, e acreditava que, no fundo, o perdão ainda seria possível. Dias se passaram. O casamento aconteceu, mas o pastor parecia distante. Nas pregações, sua voz já não tinha o mesmo fervor. Falava sobre perdão, mas o olhar denunciava a culpa. Clara, percebendo o sofrimento do pai, tentou conversar. "Pai, quem era aquele homem? Por que o senhor ficou tão nervoso?" Elias apenas respondeu: "Um erro do passado, minha filha. Nada que valha a pena lembrar. Mas Deus tem formas misteriosas de revelar o que o orgulho tenta esconder." Certa manhã, Elias recebeu um telefonema. A voz do outro lado era aflita. "Pastor, precisamos do senhor no hospital. Houve um acidente com um rapaz chamado Samuel." O mundo dele parou. O nome soou como um trovão. Chegando ao hospital, o pastor viu o jovem inconsciente, o corpo machucado e o envelope, o mesmo que ele havia ignorado, sobre a mesa ao lado da maca. As lágrimas finalmente caíram. Dentro havia uma carta escrita à mão. "Pai, eu só queria te conhecer. Não guardo raiva. Só queria ouvir do Senhor que eu não fui um erro. Que, mesmo de longe, Deus ainda poderia nos unir." Aquelas palavras rasgaram o coração do pastor. Ele se ajoelhou ao lado do leito, segurou a mão do rapaz e orou como nunca havia orado antes. "Senhor, perdoa-me por negar o meu próprio sangue. Eu rejeitei o amor que o Senhor me deu." E pela primeira vez em muitos anos, o pastor Elias chorou, não como um líder espiritual, mas como um homem quebrado diante do próprio passado. Mas o destino ainda guardava uma revelação maior, e o verdadeiro milagre estava prestes a acontecer. Horas se passaram desde a oração. O pastor Elias ainda estava ajoelhado, com a cabeça encostada na mão de Samuel. O jovem respirava com dificuldade, e cada som do monitor era como uma punhalada de culpa no peito do homem que antes o rejeitara. As lembranças voltavam como um vendaval. O rosto de Ana, o choro do bebê que ele nunca quis conhecer. A decisão covarde de negar sua paternidade em nome de uma reputação que agora não significava nada. Clara entrou no quarto em silêncio. Quando viu o pai ali, destruído, e o rapaz inconsciente, ela compreendeu o que ninguém precisou dizer. "Pai, ele é meu irmão, não é?" O pastor levantou os olhos marejados, sem forças para mentir. "É, ele é o meu filho. O filho que abandonei."
Clara se aproximou e, com lágrimas caindo, segurou a mão do jovem. Então ele também é meu irmão. E eu quero que ele saiba que tem uma família agora. O médico entrou logo depois com uma expressão preocupada. Infelizmente ele perdeu muito sangue. Precisamos de um doador compatível imediatamente. Elias, sem hesitar, respondeu: usem o que for preciso. Façam os testes comigo. Horas depois, o resultado chegou. Ele era compatível. O pastor cedeu o sangue e acompanhou todo o processo, sentindo a alma pesar menos a cada gota que escorria. Era como se finalmente estivesse devolvendo ao filho um pouco do amor que lhe negara. Naquela noite, ao sair do hospital, o pastor foi até a igreja. Sozinho diante do altar onde antes havia humilhado Samuel, ele ajoelhou-se novamente. Senhor, eu preguei sobre o perdão, mas nunca soube o que era perdoar a mim mesmo. Eu preguei sobre amor, mas não fui capaz de amar o meu próprio filho. Não me deixe perdê-lo antes que eu possa dizer o que carrego no coração. Os sinos da igreja tocaram novamente, mas, dessa vez, o som parecia diferente. Elias sentiu algo mudar dentro dele. Uma presença suave, como se o próprio Deus o chamasse à redenção. Ele se levantou e foi direto para o hospital. Quando chegou, Clara o esperava com um sorriso entre lágrimas. Pai. Ele acordou. O pastor entrou no quarto, o coração acelerado. Samuel, ainda fraco, abriu os olhos e tentou sorrir. O Senhor veio. Elias se aproximou, segurou a mão dele e respondeu com a voz embargada: Me perdoa, filho. Eu fui cego, orgulhoso e covarde. Passei a vida pregando que Deus nunca abandona ninguém, e mesmo assim abandonei você. Se ainda houver um pouco de amor no seu coração, me aceite como pai. Samuel olhou para ele por alguns segundos e, mesmo com lágrimas, sorriu de leve. Eu já te perdoei há muito tempo. Eu só queria te ver uma vez, para dizer que eu sempre orei pelo Senhor. As lágrimas de ambos se misturaram. Naquele instante, o pastor percebeu que nenhum sermão, nenhum título, nenhuma posição era maior do que o simples ato de amar. Meses se passaram. Samuel se recuperou e passou a viver com o pai e a irmã. Elias renunciou ao cargo de pastor por um tempo, dizendo à igreja que precisava se reencontrar com o verdadeiro sentido da fé. Voltou a pregar algum tempo depois, mas suas palavras nunca mais foram as mesmas. Não há fé sem humildade. Não há arrependimento sem amor. E o amor verdadeiro não se prova com palavras, mas com o perdão. Clara, emocionada, olhava o pai pregar. E Samuel, sentado nas primeiras fileiras, sorria em silêncio. O mesmo jovem que um dia foi expulso do altar agora era o motivo da transformação de um homem. A história daquele pastor se espalhou pela cidade. Muitos diziam que ele havia mudado, outros que Deus o havia visitado. Mas a verdade é que o orgulho foi vencido e o amor venceu. Porque, no fim, o orgulho nos faz negar o que o amor tenta salvar. Se você foi tocado por esta mensagem de perdão e redenção, deixe um comentário e compartilhe com alguém que precise ouvir. Obrigado por assistir e até a próxima.